James Webb e a nova luz sobre o início do universo. Há pouco tempo, nós, seres humanos, demos um passo gigantesco na busca por entender de onde viemos e como tudo começou. Um passo que cruzou as fronteiras da Terra e nos levou a observar o universo como nunca antes. Esse passo se chama Telescópio Espacial James Webb. Um observatório espacial tão poderoso que está nos permitindo olhar para lugares e épocas do universo que jamais conseguimos enxergar. Para entendermos a importância desse telescópio, precisamos voltar no tempo, literalmente, porque, quando olhamos para o espaço, estamos sempre olhando para o passado. Uma verdadeira sopa de partículas, tão quente que átomos sequer conseguiam existir. Não havia estrelas nem galáxias. O espaço estava repleto apenas de hidrogênio neutro, completamente escuro, até que, finalmente, as primeiras estrelas começaram a se acender. E nesse processo, a luz dessas primeiras estrelas foi capaz de romper os átomos neutros de hidrogênio, separando prótons e elétrons novamente, num evento chamado de reionização. E foi justamente para isso, e muito mais, que o telescópio espacial James Webb foi projetado. Essa fase mudou radicalmente a aparência do universo, tornando o espaço transparente à luz visível e infravermelha, e possibilitando que essa radiação viajasse livremente até nós. Seus espelhos enormes, com mais de 6,5 metros de diâmetro, são capazes de captar luzes extremamente tênues, emitidas há mais de 13 bilhões de anos. E não apenas luz visível, mas, principalmente, luz infravermelha, que é essencial para estudar objetos muito distantes, pois, devido à expansão do universo, a luz das galáxias mais antigas foi esticada, mudando do visível para o infravermelho. As fotos eram de uma beleza indescritível. Nebulosas, aglomerados estelares, galáxias espirais, tudo em detalhes jamais vistos. Mas, para os astrônomos, a verdadeira surpresa estava nos dados, porque, de acordo com os modelos atuais da cosmologia, não deveria haver tempo suficiente para que tantas estrelas se formassem, crescessem e se agrupassem em galáxias tão massivas tão cedo na história do universo. Outros sugeriram que poderíamos estar interpretando as cores observadas de forma equivocada, confundindo galáxias próximas, mas empoeiradas, com galáxias extremamente distantes. Elas nasceram a partir de nuvens de hidrogênio que, sob o efeito da gravidade, foram se contraindo, ficando cada vez mais quentes e densas, até iniciar as reações nucleares que liberaram luz pela primeira vez. Será que o universo é, de alguma forma, diferente do que descrevem nossas teorias atuais? Ou será que existem processos astrofísicos que ainda não compreendemos plenamente? Vários estudos estão sendo publicados, testando diferentes interpretações. Em muitos casos, a distância estimada para algumas galáxias foi corrigida, revelando que não eram tão antigas quanto se pensava. Mas mesmo assim, algumas delas continuam desafiando nossas explicações. Afinal, como é possível que buracos negros tão gigantescos existam apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang? Pela primeira vez, temos instrumentos capazes de enxergar a era das trevas cósmica se transformando num universo cheio de luz. Ou revele que algumas das nossas ideias mais fundamentais precisam mudar. Porque se há algo que aprendemos com a ciência, é que o universo nunca deixa de nos surpreender. Como eles cresceram tão rápido? Essas são questões que ainda não conseguimos responder plenamente. O James Webb nos permitiria enxergar diretamente as primeiras galáxias e descobrir como elas se formaram. Ou ao menos, essa era a expectativa. Apesar de toda a vastidão do espaço, somos feitos do mesmo pó de estrelas que brilhou pela primeira vez há bilhões de anos. O progresso científico acontece, muitas vezes, justamente quando a realidade desafia nossas previsões. O que parecia certeza torna-se questionamento. E é aí
que a ciência avança. Nenhuma fonte luminosa brilhava para iluminar a escuridão. Era a chamada Era das Trevas Cósmica, uma ponte entre nós e os primórdios do cosmos, uma janela para o infinito. Ele está nos mostrando detalhes incríveis sobre as atmosferas de exoplanetas, sobre a formação de estrelas, sobre estruturas de galáxias distantes e sobre como a matéria se organiza no espaço. Mas à medida que o universo foi se expandindo, ele também foi esfriando, até chegar o momento em que prótons e elétrons puderam finalmente se unir para formar átomos de hidrogênio. Isso aconteceu cerca de 380 mil anos depois do Big Bang. Foi o nascimento da radiação cósmica de fundo, um brilho tênue que conseguimos detectar até hoje e que preenche todo o céu. A luz das estrelas e das galáxias viaja por bilhões de anos até chegar até nós. Assim, quanto mais longe conseguimos observar, mais próximos estamos de testemunhar o universo em seus primeiros instantes de existência. Mas existe um período na história cósmica que, por muito tempo, permaneceu completamente escondido. Um tempo misterioso, chamado Era das Trevas Cósmica. Logo após o Big Bang, o universo era um lugar muito quente e denso. Só que, após esse evento, o universo entrou num período sem luz. Esse período durou centenas de milhões de anos. Foi o fim da Era das Trevas Cósmica. O universo começou, então, a se encher de brilho, formando as primeiras galáxias. Durante décadas, os astrônomos sonharam em observar diretamente essa transição cósmica. Lançado em dezembro de 2021, o James Webb é o maior e mais potente telescópio espacial já construído. Era como se estivéssemos finalmente ganhando uma máquina do tempo. Quando o telescópio começou a enviar suas primeiras imagens, o mundo ficou boquiaberto. Logo nas primeiras observações profundas, o James Webb detectou galáxias muito antigas e principalmente muito brilhantes em regiões do espaço que correspondem a uma época apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Algumas dessas galáxias pareciam já ser massivas, possuindo bilhões de estrelas. Isso foi um choque. Era como se encontrássemos uma árvore centenária crescendo em meio a um terreno onde, supostamente, só deveriam existir brotos recém-germinados. Esse resultado provocou uma onda de polêmica. Alguns cientistas começaram a questionar se haveria algo errado nos cálculos que usamos para estimar as distâncias dessas galáxias. Mas, se as observações se confirmarem, elas podem significar que algo muito profundo nos nossos modelos do universo precisa ser revisto. Será que as primeiras estrelas e galáxias se formaram mais depressa do que imaginávamos? O debate está longe de terminado. Para responder essas perguntas, astrônomos estão trabalhando em análises ainda mais detalhadas dos dados coletados pelo James Webb. Essa não é a primeira vez que a ciência se depara com algo inesperado. Mesmo se algumas dessas galáxias antigas acabarem sendo mais jovens do que os primeiros dados indicaram. Saudades. O telescópio espacial James Webb já está cumprindo sua missão de expandir nosso entendimento do cosmos. O James Webb também está ajudando a estudar buracos negros supermassivos em estágios muito antigos do universo. Seja qual for o desfecho, estamos testemunhando um momento fascinante na história da astronomia. Talvez, no futuro, o James Webb nos conte histórias que hoje nem sequer imaginamos. Enquanto olhamos para essas imagens impressionantes que o James Webb nos envia, somos lembrados de que somos testemunhas de uma história que começou há quase 14 bilhões de anos, mas que ainda está sendo escrita e que agora podemos finalmente observar com novos olhos. O telescópio espacial James Webb não é apenas um instrumento científico, ele é um convite à curiosidade.